A gente está recebendo aqui no Morning Show o jornalista e escritor Leandro Narlock. Vamos para o próximo assunto aqui, vou jogar na roda depois para o seu comentário, Narlock, Joel também, Caio, Vini vai trazer uma notícia para a gente aqui. Na última sexta-feira, todo mundo já sabe, o candidato do PSL à presidência da República, o Jair Bolsonaro, foi entrevistado pelo time de jornalistas e comentaristas da Globo News. Em dado momento ali, mais já encaminhando do meio para o final da entrevista, ele falou sobre o apoio do Grupo Globo ao golpe militar de 1964, o que motivou uma resposta da direção do canal ao final do programa, o Central das Eleições. Daí eis que surge a história, em cima disso, do William Vac, Vini. Isso. Vamos lá, vamos colocar em panos limpos. Sim. Essa história aqui para o nosso ouvinte entender desde o início. Eu brinquei aqui até na voz do Bolsonaro, mas é verdade, né, Edgar? As entrevistas dele têm durado não só 1 ou 2 horas, mas vários dias, né? Vão repercutindo, né? Foi assim no Roda Viva e foi assim também no Central das Eleições, muito pelo final, né, da entrevista, que eu considerei até uma melhor entrevista daquela que foi no Roda Viva, mas no final a Miriam Leitão, né, começou a ditar pelo ponto eletrônico uma nota oficial que era passada para ela, para até responder aquilo que o candidato Jair Bolsonaro falou sobre o apoio do Grupo Globo ao golpe militar de 64, que teria sido confirmado pelo Roberto Marinho em editorial 20 anos depois, e a Globo fez questão ali de colocar que em 2013, isso em um outro editorial, a Globo reconheceu que foi um erro, né, aquele apoio. Só que como isso foi no final do programa e foi passado por ponto eletrônico, a Miriam Leitão se atrapalhou toda e foi realmente um momento assim, uma situação de saia justa, uma né, saia justa, ela, né? Eu fiquei até com dó dela. Ainda mais sendo ela, né? Ainda mais sendo ela. Eu ia falar isso agora, ainda mais a Miriam Leitão, que tem todo um passado aí com tortura, enfim, e assim, acabou o programa, ela se despediu até do Bolsonaro, aí fica um silêncio, eles abrem aquele plano geral, o Bolsonaro achou até que já tinha acabado o programa, ele faz até algumas piadinhas, né? Ali. Aqui eu teria 2 minutos, eu quero dar um abraço do Gabeira e tal, e aí ela, gente, espera um pouquinho, e aí ela começa a ler essa nota oficial. Vamos ouvir um pouquinho, Edgar? A Miriam Leitão, lendo essa nota oficial, e vocês vão reparar agora a pausa que ela faz, porque o ponto eletrônico a prejudica. O candidato Jair Bolsonaro disse há pouco que o Roberto Marinho, em editorial de 1984, afirmou que participava do que chamava de Revolução de 64, identificado com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas. É fato. É fato que ficou realmente muito feio isso no ar. Era uma audiência espírita? Parece que ela estava recebendo uma entidade, alguma coisa do tipo. Ela estava recebendo o texto pelo ponto eletrônico e repassando esse texto. E o ponto estava muito devagar, né? A velocidade do ponto estava muito devagar. E muito mal planejado, né, Leandro? Porque isso daí, no momento que o Bolsonaro falou, você poderia ter preparado algo melhor, alguma coisa escrita, passado pelo celular por ela. Pelo TP. Ou até mesmo ter a produção se precavido já disso, porque poderia se imaginar que o Bolsonaro em uma hora ou outra soltaria isso, porque ele já soltou em outras ocasiões. Então ter ali, né, inclusive na entrevista do Roda Viva que você mencionou. Exatamente. Então ter ali de antemão já alguma notinha, caso ele fale isso, vocês colocam, mas aí deixaram pro final e ficou essa coisa, ficou feia no ar. Aí entra na história o William Vac, que além de ex-apresentador da Globo, também era apresentador da Globo News, apresentava por lá o painel Globo News, e agora tem um canal no YouTube, né? Ele tem um programa no YouTube, mas às vezes ele solta painel algumas... William Vac, né? O painel William Vac, até pegou o nome, né? E às vezes ele solta também umas pílulazinhas, e aí ele brincou com essa situação e deu uma alfinetadinha, né? Em toda essa ocasião, mas aí ficou um pouco assim, parecia que ele também tinha alguma coisa com a Miriam, né? Sim. Porque assim, né? Do jeito que ele falou, do jeito que ele expôs a situação, imitando, né, o ocorrido, né? O jeito da Miriam falar, ficou uma coisa meio que até mal entendida. Vamos ver o vídeo que o William Vac soltou. Pessoal, vocês já pensaram em terminar uma edição do painel WW, os convidados sentados ainda ali, e aí eu falo assim, aguenta mais um pouquinho, um momento. Eu queria dizer, em relação ao que o convidado acabou de dizer, abre aspas,
que é fato, fecha aspas. Gente, eu não sei como é que vocês adjetivam isso, cada um adjetiva evidentemente como quiser, mas eu queria aproveitar a oportunidade para fazer aqui, dar um recado direto a todos vocês. É um comercial, é um promocional do painel WW. Eu me lembro da minha primeira frase no primeiro minuto do primeiro programa, que eu tenho essa alegria enorme de trazer nessas plataformas digitais. Eu não tenho chefe no ponto. Eu falo as coisas pela minha consciência, as pessoas concordam, discordam, aplaudem, xingam, mas eu queria a todos deixar um recado. Fiquem tranquilos, tudo que eu falo é por mim. Eu não tenho chefe. Então, mas agora ele não tem chefe no ponto, né? Agora, nesse novo momento, na plataforma digital, o William Vac não tem esse chefe no ponto. Eu acredito que por todos os anos que ele passou na Globo, ele tinha. E talvez se ele estivesse no lugar da Miriam Leitão, ele tinha que ter feito o mesmo. Ou ele ia ignorar uma ordem que veio de cima. Né? Mas ele não está criticando ela, ele está falando de uma relação de poder que se estabelece. Mas é um deboche já meio incutido ali, no começo da Globo, né? Debochando da Globo, né, Joel? Me parece meio injusto, porque ela está lendo a opinião oficial da Globo, uma Exato, nota, não é a opinião dela, sim, né? Então parece um deboche mesmo. Inclusive os próprios diretores do canal ali, frente a essa reação do William Vac, colocaram que ele durante... Essas são as palavras, a frase. Longos 15 anos utilizou o ponto eletrônico. Obviamente. Que o salvou de várias roubadas ali, né? E levou ele até a fazer correções no ar por conta de coisas que haviam sido ditas ali no jornal. Né? Teve gente que brincou até, né? Se você tivesse com ponto naquela hora que você soltou a piadinha racista, poderia ter livrado. Você estava empregado ainda na Globo e tal. Teve gente que lembrou que ele também utilizou muitos anos este ponto eletrônico. E depois, numa entrevista ao UOL, aí ele dá uma opinião que vai mais no que o Joel mencionou aqui, que ele diz o seguinte: a Miriam não tem culpa nenhuma, sim, o mico foi criado para ela, todo profissional de TV sabe que ela não inventou a situação, foi alguém que criou para ela, é como um piloto, ele não pode desrespeitar o controlador de voo. Ele é vaca que adora, né, fazer comparações com a aeronáutica, né, porque ele realmente é um especialista, mas é que naquele comecinho do vídeo soou realmente como um deboche até a própria Miriam, mas aí ele se explicou aqui e fez uma crítica que acaba se destacando por ele ser um ex-profissional da emissora. Ficou evidente o ressentimento ali, né? Ficou evidente o ressentimento. O William Vac foi tirado da Globo por um comentário fora do ar, sim, que foi constrangedor e que a Globo acabou... muita gente viu de uma forma injusta, de uma forma, assim, uma reação exagerada, um comentário radical demais. Foi uma reação radical demais aquele comentário, mas que de fato demandava pelo menos um pedido de desculpas, mas foi tirado da Globo. E agora a Globo, no ar, protagoniza um comentário também constrangedor para a emissora, pelo que ela mandou. No caso dele, perdeu o emprego por uma coisa fora do ar, e a Globo agora protagonizou esse momento ridículo e infantil mesmo, né? Parece que os chefes da emissora estão tentando responder de uma forma pueril a provocação do candidato ali. Sim. E acho que o William Vac aproveitou este momento, inclusive, para vender o programa dele. Olha, no meu programa agora é óbvio, por 15 anos ele teve ponto. Agora, mas no programa dele não tem mais. A Globo, assim, vou fazer o papel do advogado aqui do diabo, né? Mas a TV Globo, ela se sentiu na obrigação de transformar, de pôr luz, né, nos fatos que, desde de 1964, que vem o comunicado do jornal Globo, através do seu chefe, editor, Roberto Marinho, a reiteração disso em 84, em 2013 ele falece, em 2013 a Rede Globo coloca um comunicado dizendo e assumindo que esse apoio se revelou no decorrer da história, visando todas as forças que regem a democracia, um erro, né? Então ela fez questão de deixar isso claro, que em 2013 já reconheceu esse erro. Então, na verdade... Porque se deixa passar batido também, as pessoas que ouvem agora, os mais jovens, que por acaso não pegaram esse comunicado, acham e acreditam nisso, pronto. Mas acho que é uma questão da forma de fazer, eu acho. Deviam ter buscado uma forma mais bem amarrada. Poderia ter vindo isso pela internet, né? Poderia ter soltado uma nota ali na conta oficial da Globo News. Ou ter preparado, quando o candidato trouxer a coisa da ditadura, você já na sua pergunta fala, informamos que a Globo repudiou esse apoio à ditadura e passa pra frente, sabe? Né? Não depois da entrevista, como meio tentando
tentando constranger o candidato parado ali sem poder falar nada, dando esse comunicado psicografado, sei lá, que ela recebeu do ponto. Ô Narlock, do ponto de vista do debate político e de estratégia política, você acha que o Bolsonaro fez certo ao retomar esse assunto, trazer à tona esse editorial da Globo em que ali se manifestava apoio ao golpe militar? Acho que sim. Existe, na verdade, aí um cadáver que o Bolsonaro, talvez de forma saudável, esteja desenterrando, que é sobre essa questão de 64 especificamente, né? Eu lembro que em 2004 eu trabalhava numa revista de história da Abril e a gente entrevistou o Roberto Tivita sobre como é que foi o dia do golpe, né? O dia ali, o 31 de março, o 1º de abril, como é que foi. E ele disse, olha, eu adorei, a gente saiu na rua em festa, foi ótimo, todo mundo ficou aliviado. O meu chefe pegou aquela declaração e mudou o texto. Falou, não, o cara não pode, a gente não pode falar que o cara apoiou o golpe de 64. A gente publicou uma outra versão do que ele tinha falado e depois o meu chefe levou um corridão, levou uma bronca do Roberto Tivita e explicou uma coisa que hoje é muito claro para mim, que em 64, imagine, por exemplo, se esse golpe da Venezuela, que a gente vai falar daqui a pouco, é bem sucedido. A gente vai ficar um pouco aliviado, né, por todo aquele caos da Venezuela. É claro que é um exagero comparar o caos da Venezuela com o Brasil de 64, mas as pessoas em geral ficaram aliviadas em 64. Ninguém imaginava que aquilo a partir de 68 viraria aquela ditadura horrenda que a gente teve, né? Então muita gente pensava, até os próprios militares imaginavam que o golpe demoraria até a próxima eleição e o Castelo Branco abriria novas eleições. Então, quer dizer, eu não gosto muito desse editorial de 2013 do Globo, porque parece que hoje em dia é muito fácil falar, né? Mas com as opções que você tinha naquela época, né, a gente não tinha condições ideais naquele momento. Então, acho só bem saudável essa discussão do Bolsonaro. E é o mesmo assunto quando se fala da revolução, né, da tomada do poder pela esquerda, o que viria a ser uma ditadura e construir uma ditadura. Quer dizer, as forças naquela época que se digladiavam no campo político e no cenário político brasileiro eram antagônicas. E a força que prosperou e impôs a sua vontade foi a força dos militares que tomaram o poder. E sem a visão, né, depois da história transcorrida, como você falou, muita gente embarcou, né, nessa questão de como sendo o caminho certo a ser tomado, visando as instituições democráticas brasileiras. Sim. Mas também reconhecer como um erro, eu acho que com a história contada no mínimo um dever, né? É engraçado como o passado muda todo dia, né? Como a gente vai retratando o passado de acordo com interesses, com o marketing do presente, com o que é mais importante hoje, né? Nesse caso. Quer falar? Só fazer uma linha, até algum de vocês podem até complementar. O que ninguém fala, o Leandro colocou muito bem, né? Não havia muitas opções naquela época. E é o seguinte, também não estou defendendo aqui, torturador, não, nada disso, mas se não fossem os militares, haveria um golpe da esquerda também. É isso que eu MR8, você tinha Franklin Martins, Dilma Rousseff, todo mundo andando com metralhadora na mão e tal, e doidos para tomar o poder. Não, acho que isso foi mais a partir de 68 e tal. Mas o discurso que o João Goulart deu no Clube Militar, eu fico imaginando se aquilo acontecesse na Inglaterra, e o país de longa tradição democrática, acho que até lá o presidente seria deposto, entendeu? O cara conclama o baixo clero dos militares, né, para quase um golpe, para se insurgirem, como outros países reagiriam a isso, né? E hoje o filho dele tá aí, né? Olha que é uma história, né? O filho do João Goulart tá aí como um dos candidatos também nessa corrida presidencial.